Olá, aqui quem vos fala é o missionário André Ricardo, da Igreja Assembleia Universal do Deus Vivo. Hoje meditaremos sobre Davi. Como Deus escolheu a Davi? Qual o propósito de Deus na vida de Davi? Convido aí aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Amém? Que diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então Deus, usando o profeta Samuel, falou para ele assim: até quando você vai ter dó de Saul? Não vê que eu já não sou mais com ele, já não é mais ele que eu quero? Eu quero um que vive em Belém, na casa de seu pai. Daí então Samuel fez o que Deus mandou. Isso vamos encontrar agora no versículo de número 4. E fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade disseram: de paz é sua vinda? Os anciões tremeram de medo quando viram Samuel e o perguntaram: você vem em paz? De paz é sua vinda a Belém? E Samuel virou para si, porque Samuel foi até Davi para que viesse ser feito o sacrifício. Versículo 5. E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou ao sacrifício. Aleluia. Versículo número 6. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a sua grandeza de sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Então, logo quando Samuel entrou na casa de Jessé, Samuel ouviu a Eliabe. Só que não era ele, porque Samuel se encheu com os olhos a Eliabe, porque Eliabe era formoso, era de boa aparência, a sua estatura era imensa, poderia ser um excelente guerreiro, mas não era ele que Deus havia escolhido. Aleluia. Aí, continuando, grandeza de sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Aleluia. Pois o homem vê o que há diante dos olhos. O Senhor olha para o coração. Aleluia. Oh, Deus. Muitas das vezes, irmãos, nos enganamos com o que nós vemos, mas Deus não. Ou muitas das vezes até mesmo somos julgados por outras pessoas, mas Deus, Ele nos conhece. Ele sonda o nosso coração, porque Deus, Ele não olha a aparência do homem. Deus, Ele olha sim o que tem dentro de você, dentro do seu coração. E no versículo 8: Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido ao Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: tampouco este tem escolhido o Senhor. No versículo 10: Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé:
Acabaram-se os moços? Samuel perguntou a Jessé. Acabaram todos eles? Porque Deus tinha um propósito com um dos filhos de Jessé. Dos 8, Deus tinha um propósito com um. E detalhe, o menor de todos. E que, por ironia da palavra, estava apacentando as ovelhas do seu pai. Aleluias. Samuel, quando foi buscar a Davi, quando foi ungir a Davi, Davi não estava ali naquele local onde se encontravam os 7 filhos de Jessé. Davi estava trabalhando para seu pai, cuidando do rebanho das ovelhas, o verdadeiro pastor. E Deus, olhando a Davi, Deus se agradou de Davi e usou o profeta Samuel para que viesse ungir a Davi como rei, porque viu em Davi algo. Continuando no versículo 8. Então chamou Jessé Abinadab, continuando no versículo 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Aleluias. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo. Porquanto ele não vem até aqui, nós não nos assentaremos. No versículo 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo, formoso, de semblante de boa aparência. E disse o Senhor: levanta, Samuel. É esse mesmo o escolhido. Levanta-te e unja-o. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aleluia, é muito forte. E então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Amados, olha a profundidade do trabalhar de Deus na vida de Davi. Podemos analisar perfeitamente o que Deus tem planejado para a vida de muitos Davis aí que estão assistindo agora este vídeo. Davis estes que tem pela frente um filisteu gigante chamado Golias. Um problema gigante, um Golias gigante chamado problema na sua vida. Algo que aos olhos humanos, assim como também diz a palavra do Senhor, que Deus ele não vê com os olhos que o homem vê, mas aos olhos humanos, este problema é impossível para a sua vida. Ah, meus amados, Deus ungiu você como servo. Deus ungiu você como serva do Altíssimo para derrubar esse gigante que está sobre a sua vida, para romper com as cadeias do inferno e destruir todo o mal que se levanta contra a sua vida. Amados, a fé e a obra caminham juntas, e o milagre só acontece se existir uma junção entre a fé e a obra. Quando a fé e a obra se unem, o milagre acontece. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus fala que a fé sem obra é morta. Mas quando Deus vê que através da sua fé você começa a manifestar a obra, que você começa a manifestar a atitude em direção ao objetivo que você quer, que você começa a manifestar a obra junto com a fé, Deus se volta para a sua vida. A atenção de Deus, ela se volta para você. A atenção de Deus, você acaba chamando a atenção do Altíssimo para a sua vida,
para este problema que aos teus olhos pode ser impossível, mas aos olhos de Deus não. Então Davi pegou uma pedra e uma funda em suas mãos. Depois de um pouquinho mais à frente, aí você continuando a leitura, você vai ver ali pelos versículos de 24, 25 até o versículo 40, 41, você vai analisar que Saul, melhor dizendo, vestiu Davi de toda a armadura, capacete, espada, escudo. Só que Davi era um homem de pequena estatura. E aquela armadura era pesada para Davi. Davi falou: não, eu não consigo nem me movimentar com essas armaduras. Então Saul pediu: tira de mim essas armaduras, tira de mim. E tomou em suas mãos uma pedra e um estilingue, uma funda, e foi de encontro a Golias. Golias olhando a Davi, Golias gigante, o gigante Golias todo parlamentado de sua armadura, escudo, espada, olhou para Davi e zombou de Davi, zombou da fé de Davi, que é o que muitas vezes acontece, amados, na nossa vida. Pessoas às vezes zombam da nossa fé,